E aí pessoal, eu sou o Igor e vamos dar continuidade à série sobre o Vue 2. Hoje a gente vai falar sobre filtros. Bem, o modo de como você trabalha com filtros no Vue 1 para o Vue 2 não mudou tanto, mas tem algumas considerações. É, as três maiores delas são: a primeira é que você só vai poder usar os filtros dentro das interpolações de mustache, que são aquelas interpolações que a gente usa para poder escapar um valor, por exemplo. A segunda é que você não vai poder usar indiretivas, como por exemplo, se você tentar renderizar uma lista com V4, você não vai, por exemplo, usar um filter by ou um order by. Você vai ter que usar direto nas interpolações. Ele, na própria documentação, fala sobre isso e ele toca no assunto de a complexidade ser muito grande de quando você bota filtros no V4. Então, essa complexidade ela meio que foi movida para as computer properties, que elas acabam sendo só JavaScript e você consegue manipular as coisas de uma forma mais fácil. E a terceira forma, a terceira grande coisa de mudança de filtros que teve foi não vir com filtro nenhum embarcado. Ou seja, você não tem aquele filtro, se você já mexeu com Vue 1, você não vai ter aquele filtro de uppercase ou aquele filtro para colocar valores no plural. Essas coisas você não vai ter. Vai ter filter by, order by. Ele decidiu tirar e deixar para a comunidade fazer seus próprios filtros e disponibilizar. Ele até cita na issue dessas novidades do Vue 2 para a galera conseguir criar filtros. Aí dá até o exemplo de você usar o Moment.js, que eu acho que vocês conhecem, esse Accounting.js, que é para poder mexer com contagem de dinheiro, essas coisas assim, formato do dinheiro. Aí ele fala lá sobre isso, que os filtros embarcados, os filtros que vêm junto, eles vão deixar de existir. Então, ou você procura um filtro e se não tiver você faz, mas como no Vue tudo é muito simples, você não tem problemas quanto a isso. Mas vamos dar uma olhada aqui já na prática, porque os filtros é uma coisa bem simples. Eu já criei aqui a pasta filters. Se você não sabe como fazer isso, eu usei o Vue CLI. É a primeira aula, a segunda aula, se não me engano, da série. E eu já criei a pasta ali. Eu vou subir aqui o servidor. Quando ele sobe, eu vou mostrar aqui para vocês. É um projeto básico, simples. Eu só iniciei e não fiz nada. Aqui eu tenho o main e o meu componente principal. Beleza, já subiu aqui. Eu já vou acessar aqui localhost 8080. Vai ficar melhor. Vou jogar o navegador para cá e vou jogar o meu editor para lado de cá. Então vamos lá. Aqui no componente principal vamos criar o filtro primeiro. Eu vou criar ele aqui mesmo. Totalmente recomendado que você não faça isso que eu vou fazer aqui, criar o filtro aqui. É bom que você importe, mande o Vue usar, mas é só para demonstração. Então vamos criar um filtro aqui, como é um filtro que até é mostrado na documentação, que é o filtro reverse. O primeiro parâmetro é o nome do filtro e o próximo parâmetro é uma função. Beleza, nessa função, como parâmetro, você vai receber o valor de input. O valor de input não, o valor que foi passado para o filtro. Então vamos só dar uma demonstração. Por exemplo, eu vou retornar o valor, eu vou retornar esse valor que vai vir para mim, mais uma exclamação. Beleza. E aqui no meu template eu vou apagar isso aqui, deixar em nada. Eu vou colocar um input aqui para a gente poder ver melhor. Input texto model mensagem. E da mesma forma de como eu uso os filtros no Vue 1, coloco o filtro aqui.
salvo, beleza. Já apareceu até a interpolar o ponto de exclamação aqui. Já que não tem valor nenhum, ele pega o nada e soma com o valor que eu quero colocar. Então qualquer coisa que eu escrevo aqui, ele vai colocando. Isso foi um exemplo simples, mas fazendo como esse filtro diz na documentação, por exemplo, é o filtro de exemplo da documentação. Ele só troca os valores da string que for passada para ele. Então vamos fazer o seguinte: vamos só trocar esse valor, vai dar o mesmo exemplo da documentação aqui. Fazer um split, para se transformar em array, faço um reverse desse array, depois faço um join. Beleza, agora tudo que eu passar aqui, ele vai vir o valor ao contrário. É simplesmente assim. E se você quiser passar algum parâmetro, por exemplo, para fazer uma verificação, alguma coisa assim, é só você passar como se fosse uma função. Então eu quero passar um parâmetro, sei lá, o parâmetro vai ser meu nome. Salvo aqui. Opa, apertei esse Ctrl S no navegador. Eu salvo aqui. E aqui eu vou retornar só o valor e ia mostrar esse parâmetro no console. Esse parâmetro ele vem aqui por parâmetro na própria função. Então aqui primeiro eu tenho o valor, que é o valor que vem antes do filtro, antes do pipezinho. E o segundo já é o parâmetro. Então, parâmetro. E se eu tivesse mais parâmetros aqui, por exemplo, passasse uma vírgula e botasse o segundo, como o segundo nome, por exemplo, eu vou receber aqui como outro parâmetro. Então vamos só dar um console log nisso aqui. Não, console log in value, parâmetro 1, em parâmetro 2, eu vou retornar só o valor, para ele ter um valor, para poder aparecer algum valor aqui. Vou pedir para ele mostrar o console, para a gente poder ver o que está acontecendo. Eu vou salvar. Beleza, ele já mostrou o primeiro valor, que eu pedi para ele mostrar o value, não tem nada, então ele não mostrou nada aqui. O segundo, primeiro parâmetro que é Igor, e o primeiro parâmetro que é Igor e o segundo parâmetro que é Luiz. Muito simples. No Vue 1 tinha uma forma de a gente escrever a propriedade de volta, que era você ler a propriedade, mas no model ela fica de um valor diferente ou do mesmo valor. Que era dessa forma assim, era muito simples. Você passava um objeto ao invés de uma função, e dentro você tinha duas funções, a read e a write. Uma eu escrevi o valor de model para view e a outra de view para model. Só que eu não achei nada em relação a isso na documentação do... Nada em relação a isso na documentação do Vue 2. Eu não sei se ele tirou. Eu tentei aqui dessa forma e não funcionou. Então eu não sei como é que está em relação a isso. Mas qualquer coisa, até porque ainda não foi lançada, né? Está em release candidate, então ainda não foi lançada. Mas qualquer coisa eu vou atualizar o vídeo, eu coloco uma anotação aí, se eu estiver vendo a anotação, provavelmente é porque eu já achei alguma coisa a respeito disso. Mas por enquanto os filtros a gente vai usar dessa forma que eu falei com vocês. Então basicamente é isso. Na forma de você usar o filtro aqui, o que mudou é essa forma de você passar os parâmetros, que no Vue 1 a gente passava como desse jeito aqui, uma forma similar que a gente via no Angular, por exemplo. Agora ele está meio que caminhando para ser somente JavaScript. Então o jeito que você executaria uma função JavaScript é o jeito que vai passar o filtro aqui. Então eu vou passar o filtro reverso como se ele fosse uma função, que na verdade ele é uma função. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.